Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero aqui externar minha gratidão a Deus por esse tema tão abençoado. Essas 2 últimas semanas, hoje e na semana passada, nós estamos falando sobre adoração. E a adoração está logo num bote inicial da nossa declaração de propósito da nossa igreja. Lembra? Assembleia de Deus, Ministério do Belém, evangelizar, discipular, cuidar, a responsabilidade é minha. Primeiro está lá, é a adoração. Nós fomos criados para adorar a Deus. A gente vai ver isso no nosso estudo hoje, vimos na semana passada e vemos isso todas as vezes que nós nos reunimos. É o ápice da nossa comunhão declarar o nosso amor diante de Deus, reconhecendo quem Ele é. A adoração tem muito a ver com aquilo que Deus é, com quem Deus é, né? É tão importante a gente reconhecer isso, porque isso faz toda a diferença. Por exemplo, nós não estamos aqui... já pensou se você chegasse num lugar e você não soubesse a entidade que você está prestando culto? Tem cabimento para você chegar num lugar e falar assim, eu vou prestar um culto aqui, mas eu não sei nem quem que a entidade é. Né? Tem muita gente fazendo isso o dia todo. Tem muita gente acordando e passando o dia inteiro oferecendo adorações a entidades que não conhecem, que não sabem o valor delas e a que elas vieram. Qual que é o propósito daquela entidade? Né? Tem pessoas que reconhecem a bondade em entidades que, na verdade, têm malevolência na sua perspectiva quanto aos homens. Vamos fazer a leitura? Hoje nós estamos no estudo 683. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração? Digam amém. 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 Glória a Deus. Adoração, requisitos de um verdadeiro adorador. João capítulo 4, versículo 21 ao 24. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Amém? Glória a Deus. Versículo 24 ainda continua dizendo assim, né? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma conexão bem importante com isso, eu sempre gosto de fazer relação disso com aquilo que Davi ensina no Salmo 15, no Salmo 24, principalmente o Salmo 15, que era o recitar da troca de turnos dos sacerdotes, né? Isso é muito bonito. Davi intentou, colocou no seu coração de fazer um salmo que ajudasse os sacerdotes a fazer uma checagem do coração para entrar no trabalho, né? Entenda que quando a gente fala de verdade, a verdade está muito ligada com aquilo que é a referência da experiência verdadeira, né? A verdade ela é muito ligada com aquilo que se traduz da letra para a prática. Isso é verdade. Aquilo que você vê na prática é aquilo que você é transferido a partir da letra. E o contrário, vice-versa. Aquilo que você vê na prática está na letra, aquilo que está na letra se transfere na prática. E o Espírito, você percebe aí que o Espírito está com E minúsculo. Não é o Espírito Santo, é o Espírito do homem. Que o homem faça aquilo desde o seu ser, desde o seu íntimo. Que ele pratique a adoração desde o íntimo de quem ele é. Ok? Então o Espírito, em verdade, está nessa conexão bonita entre aquilo que se faz e como se faz, né? Aquilo que a intenção de fazer e a maneira de fazer estejam bem conectadas, bem entrosadas. Ou seja, não adianta oferecer adoração a Deus apenas na sinceridade. Precisa oferecer também na verdade. Olha que coisa interessante isso. Nós vivemos numa época que o que importa é ser sincero, né? O que importa, e lembra que eu sempre falo dessa sinceridade como uma conexão com espontaneidade, o que vale é você ser sincero no seu coração e isso aí está valendo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que não é bem assim. É verdade que a sinceridade, o espírito, você estar no espírito de fazer aquilo, você tem intenção de fazer aquilo, é um dos elementos sine qua non, sem o qual não. É importante que você se aproxime de Deus de maneira que o seu espírito queira fazer isso. Que você jogue, leve o seu corpo, lembra Paulo falando? Leve toda a sua mente cativa a Cristo. Aquela mente ali, a palavra mente é psique, que é a tradução daquilo que significa alma. E a psique e a pneuma do homem
que é o espírito do homem, andam em conjunto, né? O pneuma antropos, o espírito do homem, ele anda em conjunto com a psique. Porque o pneuma antropos é justamente o espírito do homem que dá o fôlego de vida para ele. Que a sua vida, que o centro, que a intenção maior, seja isso levado de maneira consciente pela sua psique. Ok, isso é espírito. Isso é vontade de fazer a partir daquilo que é a sua intenção real. Agora, a verdade é que aquilo que você está fazendo se coadune com a realidade. E tem muita gente aí sincera vivendo no mundo de La La Land. Tem muita gente de coração completamente entregue, manifestando mentira. Percebe? Ontem mesmo conversávamos com o irmão sobre um caso, ele está com a gente hoje, né? Graças a Deus, sobre uma questão de uma pessoa que oferece adoração, que oferece as suas orações a alguém que não pode fazer nada. Pelo contrário, faz mal. Né? E quando a gente observa isso, isso não é uma coisa isolada em um lugar. Isso é geral no mundo. Essa cidade mesmo aqui, de tantas e diferentes tradições e religiões, todos os dias, sim, colocam incensos para Shiva, se oferecem oferendas para Iemanjá, tudo quanto é tipo de bicho tem aqui. E de maneira sincera. As pessoas estão oferecendo adoração de maneira sincera. Como é que Deus vê isso? Bom, o Senhor Jesus Cristo estava chamando a atenção da mulher samaritana, porque em Gerezim, que a gente vai ver aqui na nossa introdução, que era onde ela estava dizendo, olha, os nossos pais adoraram nesse monte. Era Gerezim. E vocês dizem que é em Jerusalém. Onde é que é? Aí ela estava falando assim, ó, Jesus falou para ela, vocês estão oferecendo adoração porque vocês não conhecem. Ou seja, vocês estão lá indo oferecer adoração. Vocês estão lá indo prestar um culto. Deus está vendo vocês indo lá prestar um culto. Só que vocês estão prestando um culto errado. Deus não está recebendo. Deus não está recebendo esse culto. Agora, nós adoramos o que sabemos, falando dos judeus, porque a salvação veio dos judeus. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo o seguinte, só que o que está acontecendo em Jerusalém não basta também. Porque quem está oferecendo adoração lá está fazendo só por ritual. Está fazendo só como um ritual. Agora, tanto quem está oferecendo pelo Espírito, sem o lugar, sem estar fazendo da maneira certa, porque não conhece o que está fazendo, e aqueles que estão fazendo porque conhecem, estão perdendo o maior, que o maior é a junção das duas coisas, independente do lugar. Jesus não está ratificando Jerusalém como o lugar que agora todo mundo vai ir, como se faz com Meca para o islamismo, e nem está ratificando também que qualquer lugar vale, desde que você esteja fazendo aquilo que é certo. É a junção das duas coisas que faz com que o adorador seja aceito. É por isso que Davi começa o salmo, e eu gosto desse salmo, para a gente fazer a introdução. Quem entrará no santo monte do Senhor? Ou quem entrará no lugar santo do Senhor? E quem habitará no seu santo monte? Quem é que pode entrar na presença de Deus e quem é que pode estar onde Deus está? Dois lugares diferentes. Quem é que pode entrar onde Deus mora e quem é que pode oferecer a Deus onde Deus fica? Porque um lugar é onde Deus se manifesta, outro lugar é onde Deus mora. Ele fala de habitação e fala do lugar do Senhor. São dois lugares diferentes. Dois propósitos diferentes. É como se Davi estivesse falando o seguinte, quem é que pode oferecer sacrifício a Deus onde Deus se manifesta e quem é que pode entrar na casa dele? Aí ele começa a dizer, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ele não começa a especificar, olha, na casa pode entrar sim, mas no monte daquele outro jeito. Não. Independente do lugar. A propósito de quem entra na presença de Deus é o mesmo. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Sabe o que é limpeza de mãos? É aquele que não tem nenhum crime que o acusa. Verdade. Isso é verdade. Ele foi feita uma investigação com ele, saiu a capivara dele. Né? Lá no Brasil a gente chama de capivara, em São Paulo, quando você pega o boletim, a ficha corrida do sujeito na polícia. Ok? Então foi feita a investigação e a capivara dele está limpa. Ele é limpo de mãos, ele não cometeu crime.
Todo mundo sabe que ele não cometeu crime. É público, é verdade. Só que ele também é puro de coração. Isso significa o quê? Que ele não teve intenção de cometer crime. Porque uma coisa é não fazer aquilo que é errado, ou não ser pego por aquilo que foi feito. Outra coisa é ter o coração sem a intenção de fazer o mal. Olha o espírito e verdade manifestado aí. Ele é limpo de mãos, mas ele também é puro de coração. Ou seja, ele não só anda direito porque os outros estão vendo, ele só não anda na verdade porque os outros estão vendo. A intenção do coração dele é andar na verdade. Limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, que não jura enganosamente. Está falando de novo, de verdade e espírito o tempo todo. A última parte do versículo. Aquele que anda assim não será abalado. O que Jesus está falando para a mulher samaritana, e é aquilo que eu gosto de fazer esse link, que aquela passagem do capítulo 15 de Salmos, que era pregada, que era chamada a atenção, na troca de turnos do sacerdote, era agora uma troca de turno que Jesus estava fazendo. Olha, a hora vem. Está chegando a hora. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque é isso que o Pai procura. Ou seja, estão trocando o turno do sacerdócio. Está saindo a antiga aliança e está entrando a nova. Olha que bonito isso que Jesus está falando para aquela mulher. Olha que revelação profunda. Está saindo essa antiga aliança desse sacerdócio e está começando uma nova. A hora vem e agora... E aí ele pega e fala assim, a hora vem. Aí depois ele fala assim, a hora vem e agora é. Começou agora. Eu acabei de acertar o relógio. Iniciou. Agora é a hora que essa tradição antiga sai e a nova entra. E a nova é diferente. Agora a nova não é por família. Agora a nova não é por região. Agora a nova não é por tribo. Agora a nova não é por pedigree. Agora a nova não é por apontamento. Agora a nova não é por terno e gravata, nem por camisa e calça da Gucci. A nova não tem nada a ver com isso. O novo momento agora é o seguinte, é uma aproximação verdadeira com Deus. E onde o Espírito dele acompanha aquilo que ele está fazendo. É esse o tipo de adorador que o Pai procura. Para esse, meu irmão, não tem problema. Para esse adorador não tem problema. E aqui deixa eu abrir um parênteses, né? Para esse adorador não tem problema. Se ele está aí na casa dele, ajoelhado na ponta da cama, vestido de pijama, ou se ele está no culto de terno e gravata, não tem problema para ele. Para ele não tem problema se é um culto doméstico entre a família, ou se é uma conferência missionária com mais de 2.000 pessoas sentadas. Para ele não tem problema se é aquele retiro de jovens onde coisas extraordinárias acontecem, ou se é ele sozinho no closet da casa dele com um violão na mão. Não muda. Porque a apresentação dele é em espírito e em verdade. São esses que o Pai procuram para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, muitas guerras entre irmãos que surgem, animosidades numa grande família, ela acaba causando problemas com que as pessoas vivam juntas, né? Por exemplo, aqui está falando a respeito quando Israel se dividiu lá na introdução. Quando se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. Essas guerras que surgiram depois entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, tinha muito a ver com a questão de onde se adorava. Gerizim foi estipulado porque Jeroboão não queria que o pessoal do Reino do Norte descesse para Jerusalém para adorar. Porque Jerusalém ficou no Reino do Sul, ficou em Judá. Então ele estipulou Gerizim. Colocou até o bezerro de ouro lá durante um tempo lá para passar a adorar o bezerro de ouro. De novo. O bezerro de ouro de novo. Ou não aprende, né? De novo o bezerro de ouro. Para adorar. Não, foi o bezerro de ouro que tirou vocês do Egito. Será que o pessoal não lê Bíblia? Não lembra da história? Não, não lê, não lembra. Não lembra. O pessoal está sempre ligado à palavra profética. Uma palavra de um profeta. Se o profeta falou, é verdade. Irmão, deixa eu trazer você para a história do Paulo aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Ok? Eu vou falar para mim, ó. Se eu mesmo, Will, anunciar um outro evangelho que não seja esse, ou um anjo do céu vier e falar outra coisa, que seja anátema. Se eu mesmo amanhã aparecer pregando outra coisa, não me ouça.
Ou o anjo do céu aparecer aqui e pregar um negócio diferente. Não ouça. Fique com a palavra de Deus. Fique com o evangelho anunciado, porque o Gerezinho foi embora. O Gerezinho levou todo mundo. E aí surge problema no meio da igreja. Você sabe quais são os nossos maiores problemas na igreja? É quando o nosso objeto de culto é diferente. Quando o objeto do nosso culto se torna diferente, é onde surge problema entre nós. É onde surge confusão entre nós. Quando o objeto do culto é a persona, é o líder principal, ou o líder auxiliar, ou uma agenda específica da igreja que se torna um ídolo, quando isso se torna maior, é onde surge briga entre nós. Porque o lugar da adoração é mudado. Ele sai do foco do Senhor Jesus Cristo e fica em coisas que não tem nada a ver com ele. É importante para a gente, então, perceber que aquilo que aconteceu no passado é chamado a acontecer de novo. Por que denominações brigam tanto entre si, por exemplo? Né? Na grande maioria das vezes. Graças a Deus, a gente está amadurecendo bastante nesse sentido. Porque o objeto, às vezes, é outra coisa. É o modelo de trabalho. O objeto da adoração se torna um modelo de trabalho, não se torna uma pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Louvo a Deus pela vida dele. Por quê? Porque direto eu ouço da boca dele, ó irmãos, nós não estamos competindo com ninguém. No modelo que nós estamos andando, estamos servindo a Deus e glorificamos a Deus por aquele que tem um modelo diferente, porque Deus fez eles daquele jeito e a gente desse aqui. Acabou. Mas quantas vezes o modelo se torna o objeto do culto? Aí tem briga. Não, porque o irmão faz daquele jeito e o outro faz daquele... Não, lá, minha amiga, lá. O objeto do culto é modificado. É por isso que tem muita gente oferecendo adoração a Deus e ela não sai do teto. Porque ela não oferece adoração a Deus. Ela oferece adoração àquela maneira de fazer adoração. Né? Ele fala assim, não, eu sou do worship. Ou eu sou do louvorzão. Ou eu sou dos hinos das harpas. Perdeu o foco. É o modelo que é a adoração. É a maneira de fazer que é para o culto. O culto é uma manifestação artística, onde o objeto da adoração é a própria pessoa fazendo. Perdeu o objeto. Percebe como o adorador que Deus procura, ele, apesar de ser uma coisa tão simples, ela é, às vezes, tirada da frente por causa da nossa complexidade. É por isso que Salomão falou uma coisa, das poucas que ele falou que prestou, né? Ele falou uma coisa que das poucas que ele falou que prestou. Ele falou o seguinte, olha, na verdade Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou para si muitas invenções. O livro de Eclesiastes é um dos livros mais tristes da Bíblia. O livro de Eclesiastes é terrível, né? Olha, não vi nome debaixo do sol, tudo é vaidade. Né? O pregador debaixo do sol vive no desânimo. Ele vive no desânimo. Mas aqui ele pega exatamente na veia. Olha, é o seguinte, vamos dar uma olhada nessa situação aqui, que Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou para si muitas invenções. Ou seja, o relacionamento entre o homem com Deus era para ser muito simples. Era para ser muito claro, muito evidente, muito ok. Mas ele começou a puxar para si outras coisas e mudou o foco do seu relacionamento com Deus. Então a gente percebe 5 requisitos para ser um verdadeiro adorador. 5 necessidades, pré-requisitos para ser um verdadeiro adorador. Primeiro deles, devo crer e aceitar o que Deus disse sobre si mesmo. A gente precisa de crer e aceitar aquilo que Deus disse sobre si mesmo. Sabe de uma coisa? Eu gosto muito dessa expressão do pastor Antônio Gilberto, eu sempre repito ela. Na verdade, Deus não fala a língua dos homens. Então Deus escreveu a sua palavra, preencheu a sua palavra com expressões humanas, para que o homem conseguisse entender a mente do Senhor. Ei, não somos nós que encontramos a Deus. É Deus que se manifestou a nós. É Deus que se manifestou a nós. Entenda isso no relacionamento de pai e filho. Ok? De criança recém-nascida e a mãe. Foi a mãe que falou para o filho, oi filhinho, eu sou a mamãe.
Ô filho, eu sou o pai. Como é que é meu nome? Pai. Quem que é o papai? Como é que é o nome do papai? Aí a criança fala, papai. Aí ela vai crescendo, tal, conforme... Quem que é o papai? O papai é o Will. Aí depois do tempo, como é que é o nome do papai inteiro? William Gutinick. Aí quando ele está lá com uns 17, 18 anos, ele sabe o número do seu telefone. Porque a revelação é progressiva. Agora, quem foi que revelou a minha pessoa para o meu filho? Fui eu, que vim primeiro. É tão óbvio no nosso relacionamento com Deus, né? O nosso relacionamento com os nossos filhos é tão evidente, mas com Deus a gente quer dizer quem Deus é. Não, Deus para mim é uma força. Não, irmão, o que Deus diz que Ele é? A Deus para mim assim é uma energia. O que Deus fala dele? É que Deus diz dele mesmo. Qual que é a expressão? Como Ele se manifesta? Quem que Ele diz que Ele é? Parece que fica tão óbvio assim, né? Mas quantas vezes as pessoas... Não, Deus para mim... Falei com uma pessoa ontem. Não, eu não sou uma pessoa, não tenho religião, mas Deus para mim é tudo. Tudo o quê? O que é tudo? Porque tudo no grego, a palavra para tudo no grego é uma palavra muito interessante. Tudo no grego significa tudo. Tudo. O que é tudo? Um pedaço de ferro é tudo, uma rocha é tudo. Uma criança sozinha é tudo. E um marginal, o seu crime, é tudo também? E a pobreza, a miséria, é tudo também? Deus também é miséria? Deus é tudo. Deus se manifesta. Vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Simples. Olha, quando você lembrar quem você era no passado, lembre-se que quem te tirou você da sua miséria não foi o dólar. Não foi a sua viagem para os Estados Unidos. Não foi o trabalho que você entregou para Iemanjá, para o Preto Velho, ou para quem seja que for. Não foi Nossa Senhora Aparecida. Não foi. Fui eu que tirei você da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Deus está chamando a exclusividade do seu relacionamento. Isso é importante porque isso tem um avariador, né? Um aferidor aí lá na frente, né? Avariador não, avariador de avaria, aferidor. Então disse Jesus, Mateus 4:10, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Isaías 43:11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Deus manifesta agora uma outra característica dele. Primeiro, eu sou o Senhor, eu sou o dono de tudo. E o único lugar onde você vai achar salvação é em mim. Isso é Deus dizendo quem Ele é na sua palavra. E só nessa parte aqui a gente podia ficar pelo menos mais umas 4 horas aqui, só mostrando Deus descrevendo a si mesmo na sua palavra. Deus manifestando quem Ele é na sua palavra. Mas João capítulo 8, 58 é muito bom, porque resolve muito problema aí que os muçulmanos falam. Jesus nunca falou que era Deus no Novo Testamento. João 8, 58. Em verdade vos digo. Sabe o que significa em verdade? Significa o seguinte, olha, é isso aqui, não tem mais. Está completo. Em verdade e em verdade. Está completo. Olha, presta bem atenção no que eu vou dizer, porque o que eu estou dizendo agora não tem uma versão diferente disso. Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou aqui tem tudo a ver com Êxodo capítulo 3:14. Eu sou o que sou. Você vai dizer assim, ó, para o faraó quando você chegar, o eu sou me enviou. Alguns que gostam mais do hebraico falam que a tradução certa seria eu sou o que serei e serei o que sou. Essa tradução correta desse análise. Eu sou o que serei e serei o que sou. Ou seja, a imutabilidade e a completude de Deus manifestada na mesma frase. Eu sou o que serei, ou seja, quando eu me manifestar lá para frente para você de uma forma diferente,
Eu já sou hoje, só estou te manifestando de uma forma diferente. Só que o que eu estou manifestando hoje, lá na frente, quando for alguma coisa diferente, eu ainda continuo sendo esse aqui que se manifestou agora. Completude de Deus. Ou seja, que Deus não está crescendo na sua persona e nem diminuindo. Ele continua sendo o mesmo. Fala do paradigma completo. Tanto da imensidão de Deus, quanto da completude de Deus, quanto da nossa falta de conhecer Deus por completo. A incapacidade de esgotar Deus está nessa frase. E aí está falando de Abraão, lá no capítulo 8 de João. Abraão, você não tem nem 50 anos e disse que conheceu Abraão. Jesus está falando assim, Abraão viu o meu dia e acenou para ele. Mas você não tem nem 50 anos, como é que você conheceu Abraão, rapaz? E aí ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Aquele que se manifestou no passado para Abraão é o mesmo que fala com vocês hoje. É o mesmo que vai falar com vocês amanhã. É o mesmo que vai falar com vocês no dia 7 de dezembro de 2023. É o mesmo. Eu sou o que sou. Jesus manifestado. Ali está demonstrando, por exemplo, isso é absolutamente maravilhoso. Dietrich Bonhoeffer, um dos maiores teólogos da história da Alemanha. Ele foi da resistência nazista durante o Hitler. Foi um dos únicos da igreja na Alemanha que não aceitou o ruling do Hitler. Ele foi tão entregue a isso que ele participou daquele atentado contra o Hitler. Né? Pastor bom, isso, né? Pegou na bomba para tentar matar o Hitler. Dietrich Bonhoeffer terminou morto pela Gestapo. Mas ele falava uma coisa extraordinária. Ele falava assim, Jesus é o nosso contemporâneo. Jesus é nosso contemporâneo. Sabe o que significa isso? É que Jesus não tem a mente do século I. Jesus não está preso na modernidade de Adão e Eva. Jesus não está preso numa ideia que foi passada para nós no passado. Ele entende por completo o nosso dia de hoje. Ele é nosso contemporâneo. Jesus entende os desafios do mundo hoje. Ele sabe como as pessoas funcionam. Ah, mas a mensagem de Jesus é antiga. Não é, ele é nosso contemporâneo. Ele está aqui. É por isso que essa frase de Abraão faz tanto sentido. Olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Aquele que eu era lá com Abraão, eu sou ele hoje. Quando Abraão me viu aquele dia, viu e acenou para mim, ele via eu hoje aqui. E eu consigo entender Abraão naquele dia, e Abraão me vê naquele dia, mas só vocês conseguem me entender hoje, porque Abraão teve a capacidade de ver isso aqui. Completo. Então nós precisamos entender no nosso coração e adorar ao Senhor por quem Ele é, por quem Ele revela na sua palavra que Ele é. Olha que coisa gloriosa que o Senhor está nos revelando. Devo crer no que Deus disse sobre o seu Filho, Jesus, o nosso Salvador. Né? Que João, por exemplo, escrevendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e de seguir dado que foi feito se fez. Na unidade perfeita entre o Pai e o Filho. Que o Filho é amado pelo Pai e que o Pai tem prazer no Filho dele. Jesus não foi rejeitado no céu. Isso é tão importante para você. Jesus não foi rejeitado no céu. As coisas estão dando errado aqui, manda esse menino para a terra. Jesus, na sua humanidade, ele não foi expulso para a terra para ver prazeres terrenos. Não. Ele veio para a terra por um sacrifício. Viver uma vida perfeita. Evitar e rejeitar o pecado para morrer no meu lugar. Isso é extraordinário, irmão. Porque Jesus não veio para cá como alguém que vai num bachelor party antes de casar. Ele não é o filho pródigo. Jesus não é o filho pródigo que sai para experimentar a devassidão da vida. Jesus é o Filho imaculado de Deus, sem pecado, sem mancha, que desceu aqui para mostrar para nós a maneira certa de viver e, no fim, morrer para que nós tivéssemos condição de novamente ser adotado pelo nosso Pai. Nós precisamos nos aproximar de Deus pela maneira como Deus revela na sua palavra de quem Ele é. Devo crer em tudo que Deus diz sobre o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. O nosso pecado impede que Deus nos ouça. A nossa iniquidade nos afasta de Deus. Tem muita gente olhando para o pecado, vivendo na vida de pecado, e fala assim: Deus me entende. Te entende. Ele falou que isso é iniquidade, e isso separa você dele. Ah, mas Deus me fez assim. Você não é Gabriela. Deus entende que você está assim, mas Ele não te fez assim. E no vosso pecado Deus não te ouve. Sabe por que Deus te ouve? Porque Jesus está clamando diante de Deus por causa de você. O sangue de Jesus está clamando para que você alcance salvação. E você sabe por que continua clamando? Porque Jesus fala para o Pai: Senhor, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. E esse perdão que Jesus te pediu, te cobre com a graça. Mas se você não entrar debaixo dele, se você falar assim: Senhor, então aceita em meu lugar o sacrifício de Jesus pelo perdão dele, não vale para você. Você passa a vida inteira achando que está alcançando o bem e o favor de Deus sem servir a Jesus, e não está. Porque você não aceitou a graça de Deus para a sua vida. A graça de Deus, por isso que eu gosto de Tito capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação para todos os homens. Nós estamos no período da graça, a graça está espalhada pelo mundo. A gente olha para as guerras do mundo, a graça está manifestada. Os homens não estão sendo fulminados por Deus, a graça de Deus está sendo manifestada. Mas aí tem a continuação: ensinando-os que, deixando as concupiscências e as imoralidades dessa vida, vivamos uma vida piedosa, olhando para a bem-aventurada esperança, o retorno, o aparecimento do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Porque Deus vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Nós precisamos crer naquilo que Deus diz sobre o pecado. Que o pecado só tem perdão quando o perdão se é pedido. Sem pedido de perdão, não há perdão de pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Parte 4, aqui eu acho que é a mais difícil para mim e para você, principalmente para mim. Devo crer que sou tão ruim quanto Deus diz que eu sou, e sua graça é tão grande e suficiente quanto Ele diz que é. Eu preciso crer que a Bíblia diz que eu sou ruim, e que eu não tenho salvação em mim mesmo. E eu tenho que crer que só a graça de Deus é suficiente para me alcançar. Só o sangue de Jesus é suficiente para limpar o meu pecado. Só o sangue dele, mais nada. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Charles Spurgeon tinha uma frase, das muitas que ele tinha, que era extraordinária. Ele fala assim: por que você fica nervoso quando alguém fala mal de você? Você sabe que você é muito pior do que isso. Por que você fica, não, justiça, falaram mal de mim? Você sabe que você é pior do que isso, que você está bravo. Por quê? Não descobriu a metade. Você é bem pior do que isso aí. Você é capaz de fazer coisas piores do que essa. Nesse sentido, nós precisamos acreditar que a nossa natureza está caída. Nós precisamos de Deus. Tem tudo a ver com adoração, irmão. Entrar com adoração com o coração quebrantado, sabendo que você, naquele momento, lembra daquela frase que eu costumo falar? Que você está bem melhor do que você merece. Por causa da graça, que a graça de Deus te alcançou, que ela te abraçou, que ela te levantou, que você recebeu um abraço da graça e um beijo da graça. E você recebeu vestes novas por causa da graça, e um anel no dedo por causa da graça. E foi colocado sapatos novos nos seus pés por causa da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom, presente, entrega, manifestação, boa vontade, beneficência, benignidade de Deus, não sua.
Ninguém pode chegar no fim da vida, bater no peito e falar assim, olha, cheguei aqui, não, então, mas também, né? Não tem muito, é dom de Deus. Foi Deus que te alcançou. Foi Deus que te entregou a graça. Mas então, é o seguinte, pastor, então nós somos eleitos para a salvação. Sim, todo mundo foi eleito para a salvação. A diferença é que uns abraçam a eleição, outros não. O sujeito está eleito. Só que só funciona a eleição dele quando ele toma posse. É verdade ou não é? Todo mundo está eleito, mas ninguém toma posse. Então por quê? Mas se, então o mérito é de quem toma posse. Não, se não tivesse eleição, você ia tomar posse do quê? Se Deus não tivesse manifestado a graça, como é que a gente ia se salvar? Por isso que é um dom de Deus. Te deram $1 milhão, você aceitou. Parabéns, poxa, que bom que você aceitou $1 milhão, né? Já pensou, rapaz, parabéns, que ideia fantástica sua, ter aceitado esse dinheirão que alguém deu, né? Não, porque, olha, só uma pessoa gênio mesmo, com muita boa vontade para aceitar um presente desse, né? Você entende como é nula essa linha de pensamento? Nós alcançamos a bondade de Deus por causa da graça de Deus. E a graça de Deus se manifestou e nós pudemos aceitar, porque se ela não tivesse manifestado, a gente ia aceitar o quê? Efésios ainda 4:22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. 2:5 ainda Efésios, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Colossenses 1:13, aqui também é muito importante. O qual vos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que transporte espetacular. Mudou seu dono. Você estava na mão do diabo, para o diabo fazer o que quisesse com você, mas ele transportou você por causa da graça. Você estava na mão do diabo por culpa sua, por causa do seu pecado, por causa do seu mau andar. Mas ele pegou e transportou você. Não, você não vai ficar aí não. Você vai ficar agora debaixo do reino do Filho do meu amor. Para a glória do nome do Senhor, Jesus Cristo. E por fim, devo crer o que Deus diz ao meu respeito. Que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido, uma nação santa, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós em outro tempo não erais povo, mas agora sois povos, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Antes era assim, mas agora mudou. Agora você está em um outro momento. Vamos para frente agora. Devemos que fomos feitos seres adoradores por Deus. Foi Deus que nos fez assim. E por fim, sendo um verdadeiro adorador. A gente precisa de correr agora, porque o nosso tempo já foi embora. Irmão, aqui a gente tem esse estudo de hoje só, pelo menos umas 3 semanas de estudo. Mas nós vamos tentar aqui agora adiantar. Nosso Deus aceita apenas adoração determinada por Ele mesmo, em espírito e em verdade. Aqui João 16, versículo 8, fala sobre o Espírito Santo, que quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Adorar não é simplesmente ter um sentimento solene quanto à duração do tempo e à brevidade de nossa vida na terra, quanto à vastidão dos céus ou à pequenez do nosso corpo. Isso pode ser maravilhoso e deve ser admirado, mas não adorado. Para adorar de forma aceitável é necessário nascer de novo pelo Espírito Santo, por meio da fé do nosso Senhor Jesus Cristo, e permitir que o Espírito Santo nos ensine e nos capacite para adorar. O homem adora a Deus pelo seu espírito pessoal e por meio dele, que é movido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que move o nosso espírito a adorar a Deus. Agora, olha que coisa extraordinária. Lembra de Moisés, no capítulo 15 de Êxodo? Esse assunto me leva embora. Me desculpa, eu gostaria de ficar só num pedacinho ali, mas... Né? Lembra de Moisés, no Êxodo capítulo 15? O primeiro salmo da Bíblia, o primeiro cântico que tem na Bíblia. O primeiro cântico a Deus, né? Porque tem um outro lá no Gênesis ainda, do Jubal lá, que cantou, teve 2 mulheres e matou um homem. Ele faz um hino com isso aí. Mas o primeiro hino da Bíblia para Deus está em Êxodo capítulo 15. Quando Moisés faz o seu cântico junto com Miriam depois, né?
E ele fala assim, o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. De onde Moisés tirou aquilo? O Senhor é varão de guerra? Nunca ninguém tinha chamado Deus de varão de guerra. Aliás, Deus nunca tinha se envolvido em uma guerra até então. Não tinha. Não tinha demonstrado ali em Gênesis, na literatura bíblica até o momento, Deus se envolvendo de maneira direta em uma guerra. É por isso que a expressão de Moisés é uma expressão de surpresa. Jeová é varão de guerra. Não era um louvor a Deus, era uma adoração. Por quê? Porque reconhece um caráter de Deus, uma característica dele. O Senhor é varão de guerra. Ele é varão de guerra. Eu estou falando assim, Senhor, eu te louvo porque o Senhor venceu a batalha. Ele vai fazer isso. O Senhor jogou o cavalo e o seu cavaleiro dentro do mar. Ele está louvando a Deus porque Deus fez. Mas antes dele louvar, ele está reconhecendo quem o Senhor é. Varão de guerra. Sabe o que é isso? Isso é o Espírito de Moisés, sendo movido pelo Espírito de Deus a reconhecer algo no Senhor para adorá-lo. É disso que eu estou falando. E aqui, deixa eu ser um pouquinho, né? Não me chame de herege, por gentileza. Há experiências na nossa vida que faz nós passarmos por esse momento de Moisés de descobrir em Deus o eu sou mais uma vez. Vou te dar um exemplo. Quando o seu documento chegar na sua casa do green card, você vai falar assim, meu Deus, eu não sabia que Deus era juiz de imigração. Porque da maneira como ele fez essa causa ganha. Quando Deus chegar com cura na sua casa, em um momento da sua vida, eu não sabia que Deus era terapeuta dessas questões. Reconhecer em Deus alguma coisa que nunca antes ninguém viu daquela maneira, porque é algo específico entre você e Deus. E a nossa perspectiva bíblica é teológica. Sabe o que significa o teísmo? O teísmo significa que nós cremos que Deus se envolve na humanidade, não só de maneira geral, mas de maneira particular, comigo e com você. Deus tem coisas particulares conosco. Deus tem coisas universais? Absolutamente. E nada daquilo que acontece entre eu e você pode ou deve ou irá atrapalhar aquilo que Deus tem de maneira universal. Agora, o momento de Moisés observando a Deus era ele, um general de guerra que tinha vencido muitas batalhas. Olha a estratégia de Deus e falou assim, uau, eu já venci muita guerra, mas eu nunca venci uma desse jeito. O Senhor é varão de guerra. Eu sei o que se trata uma estratégia de guerra, mas eu nunca tinha visto isso antes. Eu quero convidar você para adorar a Deus de verdade dessa maneira. Observar em Deus além daquilo que você vivenciou até agora. Esse é o espírito da adoração. Baseado na verdade de que Ele é insondável. Você vai adorar sempre a Deus pelas coisas reveladas. Mas calma, você vai ter sempre alguma coisa fresca revelada para adorar a Deus de novo. Na eternidade vai ser assim. Alguns teólogos dizem assim, sabe por que os serafins falam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos voando em volta? Porque cada vez que ele voa em volta, ele tem uma perspectiva diferente do Senhor sentado no trono. Lembra que eles estão voando ao redor do trono? Eles olham o Senhor desse modo, santo. Eu nunca tinha visto o Senhor assim. Aí ele voa do outro lado e fala, santo de novo, eu nunca tinha visto ele assim. Aí voa de novo, santo de novo é maravilhoso. Os anjos que estão no céu, os serafins, não cessam de ficar maravilhados com Deus. Ele é insondável. E aí você vai observando dessa maneira como Deus se manifesta na sua palavra. Como Ele demonstra na sua palavra. Por isso que, por exemplo, Deus fala assim, que agora, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é demonstrada aos principados e potestades. Como assim? É que agora os anjos estão aprendendo que Deus é maravilhoso através de mim e de você. O céu está aprendendo de Deus através da nossa vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Onde, como e a quem você adora? Primeiro, onde? Gerazim muitas vezes representa o novo e o moderno. Né? Tem muita gente que quer o novo para adorar a Deus. Tem que ser o moderno. Esse hino é muito antigo. Essa maneira é muito antiga de fazer. Esse modelo é muito antigo, esse método é muito antigo.
Tem que ter um negócio novo, tem que ter uma novidade no modelo de adoração. Ele não presta atenção no objeto, meu irmão. Ele presta atenção na maneira. A maneira tem que ser nova. Não é uma revelação nova do objeto da adoração. É uma revelação nova do caminho que vai até a adoração. Ou seja, Deus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Mas eu tenho que apresentar ao Senhor um cântico novo, como Davi falou. Por que Davi queria apresentar um cântico novo? Porque sempre quando eu olhava para Deus tinha novidade, tinha alguma coisa extraordinária. Tinha alguma coisa que ele não tinha visto antes. Cante ao Senhor um cântico novo, porque ele permanece para sempre. Mas o sempre dele é sempre novo para mim. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque ele continua sendo todo-poderoso. Mas o poder dele revelado para mim sempre é novo. O objeto da adoração não muda, mas é sempre mais maravilhoso do que era da última vez. É sempre novo para mim. Esse é o problema de Gerazim. Gerazim que é um método novo. Não observar o objeto da adoração com os olhos novamente revelados, limpos da pessoa maravilhosa que ele é. É como aquele sujeito fala assim, não, para mim ter um casamento novo eu tenho que mudar de mulher. Para mim ter uma novidade no meu relacionamento eu tenho que mudar de marido. Ela não quer renovar e ela não quer renovar o voto daquele relacionamento. Ele não quer a novidade daquele relacionamento. Para ter novidade tem que ser um relacionamento novo. Entende o que eu estou falando? Esse é Gerazim. Não, é um lugar novo, é uma ideia nova. Nós estamos trazendo novidades aí para vocês na adoração. Nós vamos colocar um shofar bem grande aqui na igreja agora. E vamos agora, a unção de óleo. Agora eu vou pegar uma lata de óleo e vou derrubar na cabeça. Novidade na igreja, novidade. Eu não estou dizendo que as coisas não mudam de tempos em tempos, mas mudam porque as coisas normalmente entre a relação humana vai mudando. Não por causa de uma vertente de novidade. Uma pressão pela novidade. Eu não quero entrar nessas pequenas coisas, mas quantos lugares a gente vê onde a novidade se torna um circo. É rebelião pura. Os irmãos estão vendo menos na igreja, a gente tem que entrar, então, inventar uma campanha nova. Ou então nós vamos inventar agora um método novo. Ou uma unção nova. É uma unção nova mesmo, porque fresca não é. É nova, mas fresca não é. O que significa unção fresca e unção nova? Eu te dou a diferença. Nova é porque é uma novidade da unção. Fresca é porque é aquela mesma unção, só que a qualidade dela é nova. É diferente. O tempo onde ela foi formada, onde ela foi macetada as ervas e preparada junto com óleo, é fresco, é recente. Não ficou já apodrecido. Não ficou já com material resquício das coisas que estão em volta. É nova, ali tem novidade. Naquilo tem novidade. Agora, unção nova é aquela que é diferente, que nunca essas coisas foram misturadas junto. Quem foi que falou que tem que misturar coisa nova? A receita para a unção do sacerdote foi dada em Levítico e foi usada durante toda a história sacerdotal do povo de Israel. Por quê? Porque a unção tem que ser fresca, mas a receita do óleo da unção é a mesma. É mais uma vez. O cheiro que se sentiu da unção hoje é o mesmo cheiro que se sentiu da unção ontem. Só que essa unção é nova, porque é fresca. Entende o que eu estou falando? Existe uma novidade em Deus. É mais uma vez, observar o Senhor e novamente se apaixonar pela pessoa maravilhosa que Ele é. Agora, muita gente não tem condição de dizer para. Muita gente não tem coragem de ser quadrado nessa hora. Ei, vamos continuar do mesmo jeito que a gente é. Não, precisamos de uma coisa nova. Por causa dos jovens. Por causa do pessoal que está fazendo aí fora. E agora tem umas novidades, não sei o quê. Não, para! Quem que é o objeto da sua adoração? Nós vamos começar agora a aparecer com o mundo para atrair os filhos da rebelião. Repito, nós vamos mudar os nossos métodos de adorar a Deus e perceber a beleza dele, a santidade que existe nele, por causa dos filhos da rebelião que não aceitam que se adore a Deus da maneira como ele pediu.
que acha que agora o amor de Deus, Deus não se importa mais com nada, e aonde que na palavra dele ele diz que ele não se importa mais com isso? Onde que ele colocou data para a maneira que ele revelou na sua palavra para a gente viver? Olha, vocês vão viver isso até tal tempo, tal. Mas aí quando ficar, aí vocês mudam, tá? Quando vocês perceberem, tal, muda para atrair os jovens. Será que a gente não vai ter coragem de falar assim, gente, para com isso? Vamos focar no objeto da nossa adoração? Vamos prestar atenção no Senhor? Deus está falando com você? Eu ouço isso bastante, meu amigo. E você também, a mesma coisa. Em vários lugares que a gente faz. Olha, é o seguinte, né? Quando a gente quer palavra, a gente vai lá na Assembleia de Deus. Já ouviu isso? Quando a gente quer ouvir palavra. Mas então, irmão, que mais que você quer? Que mais você pode querer? Do que ouvir Deus falando com você? Fala para mim, o que é que está faltando? E se está faltando alguma coisa que seja lista, vamos pensar a respeito, mas será que é o que é lícito que está faltando? Ou é um sentimento, ou é uma sensação, ou é uma modernidade que você quer? Porque aí quando o farol está baixo, quando a gasolina... Não, agora eu vou ouvir uma palavra. É a sua palavra que você precisa, meu amigo. Fica com a palavra. Fica próximo da palavra. É a palavra que liberta. É a palavra que limpa. É a palavra de Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo que salva. Jesus não veio apresentar um modelo novo, de um método novo de culto. Ele veio chamar as pessoas de volta à revelação da palavra que era Ele. Porque através dela eles seriam libertos. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas os jovens precisam ter mais liberdade, às vezes, na adoração, né? Liberdade do quê, irmão? De ir para boate depois do culto? Que liberdade que eles precisam ter? De dormir com a namorada dentro de casa? De ter uma vida sexual ativa na adolescência, na juventude? Essa é a liberdade que eles precisam de ter? De chegar bêbado em casa? Essa é a liberdade que o jovem precisa de ter? Eu já fiz isso. E foi o momento mais triste da minha vida. Chegar cambaleando em casa. Pergunta se eu fui para o culto e alguma coisa aconteceu comigo. Se eu cheguei na igreja e falei assim, ai, que bom estar na casa do Senhor. Chorei arrependido, claro que chorei arrependido. Passei vergonha diante de Deus. A única coisa que passava pelo meu coração, Senhor, é onde eu fui parar. Por que eu fiz isso comigo? Por que eu rejeitei as coisas do Senhor dessa maneira? Essa é a liberdade que a gente quer dar para eles. Porque Deus teve misericórdia da minha vida e graças a Deus eu consegui voltar. Quantos não conseguem voltar? Aí fala assim, eu me senti julgado na igreja. Não, irmão, você se sentiu julgado pelo Espírito. Arrepende de onde você está e volta. Aceita a disciplina de Deus e vive uma vida com Ele, vai ser melhor. Aceita a disciplina de Deus. Volta para o Senhor. Que liberdade que eles querem ter, né? Aqui nós não vamos ter essa liberdade mesmo. Não. E como, né? Como que deve adorar? Irmão, é um culto racional. É um sacrifício limpo. Sadio santo não é um ritual. Não vemos aqui fazer um mantra. É por isso que todo começo de culto fala assim, irmãos, vamos nos reunir aqui, agora na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós viemos aqui para adorar o Rei da Glória. Eu não vim aqui fazer, olha, agora pense você num lugar bonito. Eu já fui numa igreja, não tem muito tempo atrás. Não sei se dá para chamar de igreja os irmãos lá, infelizmente. Não estou falando mal daquela denominação, estou analisando aquele lugar e aquele culto em específico. A pessoa pegou um livro e falou assim, olha, pense agora em você em um jardim. Como você pensa que aquelas plantas estão sendo alcançadas? Elas têm um lugar para habitar? Todas as coisas que têm vida têm um lugar para habitar. Ela estava falando, sabe do quê? Sabe o que ela está falando? De teologia inclusiva. Missão integral. Que a gente tem que se concentrar a ajudar as pessoas no lugar onde elas estão. Elas precisam de ter um lugar para se abrigar. Evangelho, zero. Olha, nós precisamos trazer essas pessoas ao arrependimento do Senhor Jesus Cristo, porque a salvação está chegando, o Senhor está voltando. Nada disso, nada.
Era um livro, olha, eu gosto muito dessa poetisa aqui, dessa senhora que escreveu esse livro, porque ela faz uma poesia muito bonita. Olha só isso aqui. O passarinho tinha uma casa na sua... Aqui, irmão, não vai não. Vai não. Eu, pelo menos, me recuso a ministrar a palavra de Deus e falar de outra coisa que não seja a palavra de Deus. A buscar outra coisa. É por isso, irmãos, pessoas bem intencionadas querem ajudar o mundo. Querem salvar o gato, o cachorro, a vaquinha. Querem interromper que todo mundo até coma as vaquinhas, porque as vaquinhas merecem vida também. Agora, evangelho, salvação do perdido, Gerizinho. A intenção é boa, mas está longe da verdade. Tão bonito, faz o bem, sem olhar a quem, mas está longe da verdade. Eu não estou dizendo que não tem que fazer o bem, faça o bem mesmo, faça até melhor do que eles. Mas ande na verdade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quem? Nós damos mais valor para onde e como adoramos, de como adoramos, do que quem nós adoramos. E aqui a gente tem um outro problema. Onde nós vamos? Naquela igreja lá. Esses dias atrás eu ouvi um sujeito falando, eu achei isso tão maravilhoso. As pessoas escolhem igreja não pelo pastor, mas pelo jeito da igreja. Não, eu gosto de uma igreja que seja assim, que ninguém faz isso aqui e tal. E quem que é o pastor? O pastor não interessa, é claro. Você não está levando a sua adoração a Deus debaixo de alguém que você sabe que vai trazer você com saúde para Deus. Você quer um lugar simplesmente para pertencer comunitariamente. Não interessa se é igreja ou não. Vai para Sechonoye, então. Sou super legal lá, pessoal, gente boa. Maçonaria, então, meu amigo, se você conseguir entrar na maçonaria, você nunca mais é pobre na sua vida. Vai para a maçonaria. Agora, se você quer relacionamento com Deus, procure um lugar que o objeto do culto é Deus. Que o centro da mensagem é a pessoa do Senhor. Que o chamamento das vidas é para andarem com Deus, independente de onde e de como. Que fala assim para você, meu irmão, você com Deus entra até no inferno. Em vez de, olha, vamos lá, a gente vai fazer uma festa do amigo. Vamos fazer festa do amigo todo dia. Que amigo nós vamos apresentar? Olha, vamos fazer um culto no parque. Vamos fazer um culto no parque toda semana. Mas vai ser culto mesmo? Nós vamos adorar a Deus? Onde? Que jeito? Mas quem é mais importante? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Se o ritmo é um pouco mais acelerado, se o ritmo é um pouco mais lento, já muda a maneira que a pessoa adora. A grande coisa é o seguinte, é você saber que você já não é mais a mesma pessoa porque você foi tocado por Deus. Você ter valor na simplicidade da sua vida, alcançada pelo Senhor. Você pensar na profundidade do foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Você celebrar o Senhor por quem Ele é. Você entender que se você conhecer o dom de Deus e quem é que está falando com você, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque Ele vai te dar a água da vida para beber e a sua alegria vai ser verdadeira. Você não vai vir para a igreja para encher a cara na religião. Você vai vir aqui à frente apresentar o seu culto e durante a semana você vai ser uma potência na presença de Deus, porque Deus vai levantar você onde quer que você esteja. Karl Marx tinha razão quando fala que a religião é o ópio dos homens. Eu nunca concordei com Karl Marx, mas ele tem razão. As pessoas vêm para o culto e se embebedam na religião. Choram, levantam as mãos. Chega na segunda-feira de manhã, no mesmo pecado, na mesma vida, nos mesmos problemas, na mesma incredulidade com Deus. Ele tinha razão. Agora, se eles conhecerem a verdadeira religião do Senhor Jesus Cristo, aí a vida é diferente. Aí a coisa muda. Aí de verdade nós seremos mais próximos do Senhor. Se você conhecer o dom de Deus e a palavra que é o Logos e a pessoa, ao invés de lugar de como, você vai estar bebendo água viva. Você não vai estar perdendo o seu tempo. Quem é o Deus que adoramos? A adoração verdadeira e espiritual é o resultado de um processo de comunhão com Deus,
ou pelo menos a consciência de quem ele é e quem nós somos. Terminando. A mulher samaritana não sabia com quem estava falando. Está na hora de ensinarmos à igreja com quem nós estamos falando, de quem nós estamos falando e a quem nós estamos adorando. Adorar a Deus é muito mais do que chorar nos cultos, é um modo de viver para Deus. Tem muita gente pensando que apenas estar em Jerezinho é o suficiente. Religiosidade não leva ao céu. O que leva ao céu é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e uma vida de andar em uma vida de comunhão com Ele. Você precisa estar no culto todos os dias, o seu culto com Deus. E chegar aqui no domingo, nós reunimos o nosso culto para com o Senhor, nosso Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa adorar a Deus de verdade. Que você possa prestar um culto a Deus de verdade, sabendo quem Deus é, maravilhoso, justo, santo, verdadeiro, eterno, Pai da eternidade e o seu Pai, o seu Abba Pai, o seu Paizinho querido. Aquele que te pega pela sua mão direita, aquele que estende para você a sua mão, aquele que abraça você. Esse Deus amoroso, eterno, verdadeiro, é aquele que nós adoramos e que nós vamos continuar adorando para a glória do seu próprio nome, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, por gentileza, nós vamos orar.